É assim, isto é só para vocês terem uma ideia. Eu pus aqui estas definições todas, isto foi só para dar uma ideia. Eu copiei isto diretamente do manual de diagnóstico, porque assim, nós em psicologia usamos um manual de diagnóstico que se chama DSM. E o que é que isto quer dizer? É um manual que descreve os sintomas que fazem parte das várias perturbações, das várias patologias, das várias perturbações mentais, digamos assim. Agora, há aqui uma questão importante, é que fazer o diagnóstico de uma perturbação psicológica não é o mesmo que fazer o diagnóstico de uma perturbação física, digamos assim, não é? Se eu estou com febre, é muito simples, ponho o termómetro, vejo que a temperatura está acima dos 37 graus e, portanto, esse sintoma diz-me imediatamente que tenho febre. Se, além da febre, eu tenho dores de garganta, por exemplo, tenho, sei lá, pontos brancos na garganta, tenho as amígdalas inchadas, então é muito fácil dizer que o diagnóstico será, sei lá, uma amigdalite, isto só para dar um exemplo. No caso das perturbações psicológicas, as coisas não são assim tão óbvias. Porque se eu tenho a garganta inchada, qualquer pessoa vê que a garganta está inchada, não é? Se me dói a cabeça, é fácil eu dizer que me dói a cabeça. Se eu tenho febre, o termómetro também mostra claramente se tenho febre, se não tenho febre. No caso das perturbações psicológicas, as coisas não são assim tão diretas, digamos. Então, alguns exemplos que nós temos aqui para diagnosticar o déficit de atenção é assim. Nós falamos normalmente muito mais de hiperatividade. É a expressão que se usa, mas a hiperatividade normalmente está associada ao déficit de atenção, e o déficit de atenção é aquilo que está na base da hiperatividade, e pode existir déficit de atenção sem hiperatividade. Hiperatividade basicamente é a parte motora, digamos, é aquilo que se vê, são aquelas crianças que não ficam quietas, não é? Que não conseguem ouvir, que estão a falar o tempo todo, e isso vê-se, isso está nas vistas, isso incomoda, principalmente numa sala de aula com muitos meninos, em casa, e portanto normalmente é isso que nós nos referimos, mas de facto o que está na base disso, o mais importante, digamos assim, é o déficit de atenção, que pode existir ou não com a hiperatividade, porque há pessoas que também têm déficit de atenção e não têm hiperatividade. Então, alguns dos sintomas, por exemplo, falta de atenção, com frequência não presta atenção suficiente aos pormenores. Isto dá para ver, eu pus aqui esta lista toda só para vocês verem que isto é uma coisa um pouco subjetiva, na verdade, ou seja, depende muito da interpretação de cada um, nós dizermos que preenche ou não preenche estes critérios, porque o que é falta de atenção para mim pode não ser falta de atenção para outra pessoa, por exemplo. O que para mim são errar constantemente por descuido nas tarefas escolares, por exemplo, outra pessoa pode olhar para isso de outro prisma, pode não fazer a mesma interpretação. Portanto, o diagnóstico em psicologia pode ser feito sim, mas sempre com algumas reservas. E aquilo que acontece é que nós temos que ter em mente que quando estamos a fazer um diagnóstico a uma criança, isso também depende muito da pessoa que o está a fazer e não só da criança em si. É importante que nós tenhamos noção disto. Esta é a hiperatividade, portanto os sintomas de hiperatividade normalmente acrescentam-se ao déficit de atenção e, por exemplo, podemos ver ali com frequência movimenta excessivamente as mãos e os pés, move-se quando está sentado. Ora, assim, nós sabemos hoje em dia que as crianças passam muito tempo sentadas, muito tempo fechadas em casa, muito tempo fechadas na escola. Nós antigamente ainda somos de uma geração em que muitos de nós cresceram na rua, brincavam na rua, havia bairros, havia ruas seguras, as crianças mexiam-se. Hoje em dia nós queremos que as crianças fiquem quietas, estão em casa o dia todo, depois vão para a escola, estão fechadas na escola. Muitas escolas nem sequer têm espaços físicos que lhes permitam correr e brincar e mexerem-se à vontade. Portanto, também é muito natural que as crianças estejam um pouco mais irrequietas, mais mexidas. E mais uma vez aqui entra a subjetividade, não é? Eu dizer que uma criança se mexe muito, a mim pode-me parecer que aquela criança se está a mexer demasiado, de facto. Aos olhos de outra pessoa isso até pode ser normal, até pode ser o esperado. Eu li uma vez uma entrevista do presidente da Sociedade de Pediatria Portuguesa e ele dizia que nós estamos a criar uma geração de analfabetos do corpo. Porquê? Porque as crianças brincam cada vez menos de uma forma física. As brincadeiras hoje em dia passam muito pelo computador, pelos telemóveis, pelos tablets, pela televisão. E de facto,
é muito importante que as crianças se mexam para depois terem capacidade de estarem paradas nas aulas. Então, isto só para nos dar uma ideia de que, de facto, há aqui alguma subjetividade e é preciso ter cuidado quando fazemos estes diagnósticos, porque cada vez se fala mais em hiperatividade, é um facto. E muitas vezes nós oscilamos entre duas coisas, ou seja, por um lado, esta perturbação é cada vez mais diagnosticada sem razão, digamos. Às vezes as crianças estão de facto irrequietas porque não têm muita oportunidade no seu dia para se mexer. Não quer dizer que tenham déficit de atenção, não quer dizer que sejam hiperativas. Por outro lado, também é verdade que se calhar há cada vez mais crianças com déficit de atenção e vamos ver porquê. Mas de facto é preciso sempre bastante cautela nestes diagnósticos. Agora mais para a frente. Pronto, então, apesar de, como eu disse, o diagnóstico ser sempre uma coisa muito subjetiva, de facto, há algumas características que estão presentes nas crianças com déficit de atenção. E eu falo de crianças porque estamos numa escola, mas os adultos também têm déficit de atenção. Portanto, estas características estão presentes tanto nas crianças como nos adultos. Aliás, muitas crianças com déficit de atenção têm pais, eles próprios, com déficit de atenção. Então, uma das características, uma incapacidade de manter o foco. É aquela coisa da criança que está a querer estudar, não é? Mas ao mesmo tempo está a ver não sei o que no computador, e ao mesmo tempo está a ver a televisão, e ao mesmo tempo está a falar com o irmão, e ao mesmo tempo está, sei lá, a fazer 1001 coisas. É a criança que quer estudar às vezes e que não consegue estar mais que 2 minutos concentrada na mesma tarefa. Precisar de mais motivação para manter o foco. Nestes casos, aquilo que as crianças e os adultos sentem é que precisam de estar altamente motivados para se concentrarem numa tarefa. Se a tarefa não é muito interessante, é muito mais difícil a criança concentrar-se, é muito mais difícil prestar atenção. Se a criança gosta daquilo que está a fazer, e isto os pais às vezes dizem: mas o meu filho como é que pode ter déficit de atenção? Ele quando está a pintar, por exemplo, fica ali super concentrado. Ele quando está, sei lá, a jogar à bola, está concentradíssimo naquilo que está a fazer. Porque de facto, quando nós gostamos daquilo que estamos a fazer, é mais fácil manter a atenção, é mais fácil manter o foco. Quando a tarefa não é muito interessante, e às vezes, infelizmente, a escola não é assim tão interessante, não é? É muito mais difícil, exige uma dose de motivação extra. O déficit de atenção é situacional, lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Pode-se manifestar em algumas circunstâncias e noutras não. É a tal criança que está super concentrada quando está, sei lá, a fazer um trabalho qualquer com as mãos, por exemplo, ou quando está a estudar português, por exemplo, mas depois quando estuda matemática, distrai-se a cada 30 segundos, de facto. E isto às vezes é um bocadinho confuso, porque as pessoas dizem, mas ela às vezes concentra-se. E realmente isso pode acontecer. Impulsividade. Impulsividade também é uma característica. São aquelas crianças que não conseguem controlar o que dizem, o que fazem. E isso às vezes complica muito as relações sociais. E sobretudo na escola, nas aulas, onde nós queremos que haja alguma disciplina. E às vezes é muito difícil, são aquelas crianças e adultos também que ainda não pensaram e já disseram quase, não é? As coisas saem mesmo antes de nós termos consciência que as tínhamos aqui para dizer. E isso às vezes traz alguns problemas de comportamento também que não são fáceis de gerir. A hiperatividade, lá está, que pode ou não estar presente no déficit de atenção e que é mais comum nos rapazes. Os rapazes normalmente são um pouco mais agitados fisicamente. As raparigas, quando têm hiperatividade, muitas vezes fisicamente até são tranquilas, aparentemente, mas podem ter mais tendência para falar. São aquelas meninas que passam a aula inteira a falar e não conseguem estar caladas. E chegam a casa e continuam a falam. E às vezes os pais já têm a cabeça em água, porque de facto há uma grande necessidade de estar constantemente a falar. Isto é uma forma também de... já vamos ver mais à frente porque é que isto acontece, mas é uma forma também de, às vezes, nos distrairmos desta inquietação e desta agitação interna. Esquecimentos. Se a pessoa não se concentra, é natural que se esqueça mais, não é? Esquecem-se de levar o material para a escola, esquecem-se do material que deviam levar para casa na escola. Portanto, quando a criança não está concentrada e o adulto, é muito mais difícil lembrar-se das coisas, não é? E cumprir as suas tarefas.
fracas capacidades de relacionamento. Isto não é obrigatório, mas acontece muitas vezes. As crianças com déficit de atenção e também os adultos às vezes têm uma certa dificuldade em se relacionar. Porquê? Por um lado, porque toda esta agitação também dificulta o contacto com os outros. Por outro lado, porque às vezes são crianças ou adultos com uma certa dificuldade em reconhecer barreiras. Ou seja, são aquelas crianças, por exemplo, que nos saltam para o colo e agarram quase mesmo sem conhecer de lado nenhum. São aqueles adultos que às vezes, sei lá, nos agarram e falam e nós queremos manter uma certa distância, mas a pessoa não percebe isso. E isso às vezes, claro, também prejudica os relacionamentos e dificulta a manutenção de relações. O déficit de atenção não é propriamente uma doença, embora muitas pessoas se refiram a isto como uma doença. Eu acho que é importante nós termos noção de que é uma doença. Não, aliás, não é uma doença porque não é propriamente uma coisa que se apanha e que depois possa ser curada. Ou seja, o déficit de atenção é uma limitação. É uma coisa que de algum modo vai influenciar a forma como nós estamos no mundo, a forma como a criança está na escola, a forma como a criança está na família, mas isso não significa que não se possa contornar isso, digamos. Em relação ao diagnóstico, é assim, eu sou um bocadinho cética e às vezes não gosto muito de fazer diagnósticos porque muitas vezes isso significa colar um rótulo na criança e colar um rótulo que o vai acompanhar para a vida toda. Dizermos a uma criança, olha, tu tens déficit de atenção, tem um impacto muito grande. E a criança muitas vezes interioriza isso como se tivesse alguma coisa de errado, como se tivesse alguma coisa de grave. E isto nem sempre é positivo. Portanto, se nós queremos decidir se é importante ou não fazer um diagnóstico, é assim, o mais importante é nós percebermos se de facto aquilo faz sentido na vida daquela pessoa, se aqueles sintomas, aquelas características encaixam naquela pessoa e se ao percebermos essas características isso pode ser útil para ajudarmos, ou seja, se nós compreendermos que o nosso filho, por exemplo, precisa de uma dose extra de motivação para estudar, isso pode nos ajudar a lidar com ele na escola, por exemplo, pode ajudar os professores também a terem tempos mais curtos para cada tarefa, por exemplo. A hiperatividade, há quem diga que é genética, ou seja, o que acontece e aquilo que se verifica é que os pais que têm déficit de atenção têm tendência para ter filhos com déficit de atenção. Isto não quer dizer que o déficit de atenção seja transmitido apenas pelos genes, ou seja, aquilo que pode acontecer é nós nascermos com uma certa predisposição genética para desenvolver uma determinada perturbação, neste caso esta. Mas os nossos genes só se manifestam se o ambiente à volta for favorável a essa manifestação, ou seja, é sempre uma interação das duas coisas. Portanto, nós não podemos dizer que isto é exclusivamente genético, também não podemos dizer que é só do ambiente. É preciso as duas coisas acontecerem para que isto se manifeste. Então, vamos tentar perceber um bocadinho melhor o que é que pode causar o déficit de atenção. Então, os primeiros anos de vida de uma criança são importantíssimos. Nos primeiros 2 anos de vida, sobretudo, são criadas e perdidas milhares de ligações neuronais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós todos nascemos com um enorme potencial. É assim, por um lado, nós nascemos como seres altamente imaturos. O que é que isto quer dizer? Nós pensamos nos animais, por exemplo. Os animaizinhos, quando nascem, começam logo a correr, começam logo a andar. Quanto tempo é que um bebê humano demora até conseguir andar? Porque há alguns autores que dizem para nós nascermos com um nível de independência equivalente ao dos animais, seria preciso nascermos com cerca de 2 anos de idade. Ora, uma criança de 2 anos de idade tem uma cabeça muito grande para passar na pelvis da mãe, certo? Então nós precisamos de nascer como seres muito incompletos. E, por um lado, isso significa que também nascemos muito plásticos. Como nascemos com um cérebro tão incompleto, significa que quando nascemos está tudo em aberto, ou quase tudo.
nascemos com algumas coisas definidas, como é óbvio, mas há muita coisa em aberto. Então, nos primeiros anos de vida, sobretudo os 2 primeiros anos, de facto, o cérebro está a construir e ao mesmo tempo a perder milhares de neurónios, milhares de ligações neuronais. Um exemplo que vos posso dar. As crianças, quando nascem, são capazes de reagir e de responder a todas as línguas do mundo. Ou seja, um bebê nasce preparado para falar todas as línguas do mundo. Quando nós falamos com um bebê, seja em que língua for, um recém-nascido, o bebê reage da mesma maneira a todas as línguas. A partir de uma certa idade, a partir dos 4 meses, por exemplo, o bebê já só reage à sua língua materna. Isto quer dizer que todos os outros neuróniozinhos que estavam prontos para ser ativos se ele aprendesse as outras línguas, morreram. Todas essas ligações se perderam. Por isso é que nós, quando aprendemos uma língua só em adultos, por exemplo, ou mesmo em crianças, mas já mais velhos, nunca vamos fazer determinados sons que fazem parte dessas línguas. Se esse som não existia na nossa língua materna, nós nunca vamos conseguir fazer da mesma forma que os nativos dessa língua fazem. Por exemplo, a visão. Aliás, eu agora ia passar à frente. Então isto quer dizer que esses primeiros 2 anos existem aquilo que se chamam períodos críticos do desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há algumas ligações que só vão manter-se, que só vão continuar a existir, se a criança for estimulada naquele período de tempo. Por exemplo, a visão. Sabe-se de bebés que nascem com cataratas, por exemplo, se esses bebés não forem operados até aos 4 meses, as cataratas são reversíveis. Hoje em dia nós fazemos operações, tiramos a catarata e a pessoa vê novamente. Mas quando os bebés nascem com cataratas, que lhes impedem a visão, se isso não se descobre logo, e se o bebê vive os primeiros 4 meses da sua vida sem ver, ele nunca mais verá. Mesmo que depois a catarata seja removida, aquilo que se sabe é que o bebê nunca mais vai conseguir ver, porque perdeu essas ligações neuronais. A mesma coisa com a linguagem, por exemplo. Uma criança que não seja exposta à linguagem, já houve alguns casos de crianças criadas selvagens, que nunca aprenderam a falar da mesma forma que nós falamos, não é? Porque nunca tinham tido esse contacto com a linguagem. Uma criança que seja surda, por exemplo, mesmo que mais tarde, e hoje em dia isso já é possível porque a ciência, a medicina faz muitos progressos, e portanto uma criança que tenha nascido surda e que mais tarde comece a ouvir, através de implantes, etc., mesmo que a criança comece a ouvir, nunca irá falar da mesma forma que nós falamos, porque de facto isso perdeu-se. Essas ligações neuronais não foram estimuladas e portanto desapareceram. Outra coisa que existe é um período sensível, e o período sensível significa que não quer dizer que quando uma aquisição não é feita naquele período, não quer dizer que nunca mais venha a ser feita, mas quer dizer que vai ser muito mais difícil fazê-la depois. E então estes primeiros 2 anos de vida, de facto, temos muitos destes períodos sensíveis e períodos críticos. Há pesquisas que mostram que os primeiros 33 meses são o tempo mais profundo de oportunidades. E estes 33 meses, o que é que entra nesta conta? São os primeiros 24 mais os 9 meses que a criança está na barriga. Porque aí também acontecem muitas coisas. E aí, de facto, por exemplo, uma coisa que se sabe e que é relevante para o déficit de atenção é que as crianças, filhas de pais, de mães, que bebam, que consumam drogas, que consumam álcool em excesso, e até de mães que fumem, têm uma maior probabilidade de ter déficit de atenção, por exemplo, porque de facto no útero o cérebro também está em formação, não é? Estão-se a criar essas ligações, e se isso não é feito da forma mais adequada, digamos, então ficam essas fragilidades que depois se irão refletir no desenvolvimento da criança. Então, uma das tarefas fundamentais destes primeiros 2 anos de vida, uma das coisas básicas que as crianças nascem prontas e preparadas para fazer, é estabelecer uma relação com a mãe. Eu digo com a mãe, não quer dizer que o pai não seja importante, mas normalmente no primeiro ano é a mãe que está mais presente. E de facto a criança nasce completamente pronta para estabelecer essa relação. Por exemplo, um bebezinho recém-nascido, ao fim de muito pouco tempo, muito poucas horas de vida, já conhece a voz da sua mãe, conhece o cheiro do leite da sua mãe. Fazem-se experiências, por exemplo, com recém-nascidos, mostrando-lhes
o leite da sua mãe e o leite de outras mães e o bebê já conhece o cheiro do leite da própria mãe. Isto é fantástico, mostra que de facto o bebê assim que nasce está pronto para estabelecer uma relação, está pronto para criar laços. E vem muito disponível para isso. Os bebés têm comportamentos que o demonstram. Por exemplo, o sorriso. Não há nada mais gratificante que o sorriso de um bebê, certo? Os recém-nascidos, quando nascem, têm aquele sorriso que nós chamamos automático, não é um sorriso intencional. Mas, por volta das 6, 8 semanas de vida, o bebê tem o seu primeiro sorriso intencional. O bebê vê a mãe ou o pai e ri-se para aquela pessoa. E não há nada mais gratificante para um pai ou uma mãe que o sorriso de um bebê, não é? Nós ficamos completamente presos e embevecidos com aquele sorriso. Então, de facto, o sorriso é um mecanismo que o bebê tem para cativar essa ligação, para estabelecer essa ligação. Depois há outros, por exemplo, o choro, por estranho que pareça, também é uma forma do bebê estabelecer essa ligação, porque de facto o choro é aquilo que diz se alguma coisa está mal com o bebê, não é? Portanto, se o bebê chora, é suposto que a mãe ou o pai se preocupem e tentem perceber o que é que se está a passar. Portanto, também é uma forma de garantir que os pais estão perto, porque um bebê sozinho, na natureza, não sobrevive. Como já disse, nós nascemos de facto muito incompletos. Há animais que pouco tempo depois de nascerem já andam, já se conseguiriam fugir, por exemplo, de um predador, poucos dias depois já se conseguiriam alimentar. Um ser humano não. Um ser humano leva muitos meses e muitos anos até conseguir fazer alguma coisa por si, até conseguir ter um certo grau de autonomia e de independência. Portanto, um bebê sozinho não sobrevive. E por isso o bebê tem mecanismos que permitem garantir a presença dos pais e está, de facto, programado para isso. Então, uma coisa essencial é sermos capazes de responder aos sinais do bebê. Isto não significa que nós temos que saber o tempo todo de que é que o bebê precisa, mas significa que estamos predispostos para estabelecer essa relação. Há uma experiência que mostra muito bem como é perturbador para uma criança pequena não ter essa disponibilidade, digamos. É a experiência da cara neutra. Então, que experiência é esta? É uma experiência em que se coloca um bebê naquelas cadeiras altas, aquelas cadeiras onde normalmente se dá a papa, coloca-se, e esta experiência já foi feita com bebés desde os 4 meses até crianças com 2 anos de idade e sempre com os mesmos resultados. Coloca-se o bebê e a mãe frente a frente, o bebê está na sua cadeirinha, a mãe está à frente do bebê. E dizemos à mãe, olha, agora interaja naturalmente com o bebê. E a mãe vai falando e tal, aquelas baboseiras, não é, que nós fazemos com os bebês. E tal, cuchi-cuchi. E o bebê vai respondendo naturalmente. A certa altura alguém diz à mãe, olha, agora não responda, não reaja e tente ficar o mais neutra possível. E a mãe fica simplesmente a olhar para o bebê sem reação. E em muito pouco tempo, se vocês procurarem no YouTube, há vídeos com esta experiência e de facto mostram, é impressionante, em muito pouco tempo o bebê fica completamente desorganizado. O bebê primeiro começa por tentar chamar a atenção da mãe com as suas estratégias habituais, não é? Faz alguns barulhos, faz alguns movimentos, faz sons, a mãe não reage e ao fim de 2 minutos o bebê está a chorar, a virar a cara para o lado e completamente descontrolado. E mesmo crianças mais velhas têm esse comportamento. Então isto mostra como é aflitivo para a criança ter ali um adulto que não lhe responde, que não reage. De facto, isto é uma angústia muito grande e é uma fonte de stress enorme para um bebê, sobretudo para uma criança pequena. E o que é impressionante é que depois desta experiência, a seguir aos 2, 3 minutos, diz-se à mãe, pronto, olha, então agora interaja outra vez normalmente com o seu bebê, e a mãe volta a interagir normalmente, mas a criança ainda demora uns minutos até voltar a interagir novamente como estava a fazer no início, ou seja, ainda demora ali um bocadinho até restabelecer o equilíbrio. Portanto, isto mostra que foi uma experiência mesmo destabilizadora, teve impacto naquela criança. Então isto é uma das primeiras coisas que é importante fazer, estarmos disponíveis para responder. E muitas vezes aquilo que nós ouvimos é exatamente o oposto. É preciso deixar a criança chorar um bocadinho, senão ela habitua-se mal. Mas de facto, é assim, uma criança que chora é uma criança que se sente sozinha, é uma criança que se sente em perigo, porque de facto, se nós pensarmos
um bebê na natureza sozinho, não é? Chorar, sem ninguém acudir. Os bebês não sabem que nós estamos no quarto ao lado. Ou não sabem que estamos aqui perto, mas que não estamos a responder porque alguém nos disse que era bom não responder logo, não é? Eles não compreendem isso. A única coisa que eles sabem é que estão ali, sozinhos. E se estão sozinhos, estão em perigo. Porque, de facto, nós hoje em dia vivemos neste meio aparentemente civilizado, não é? Mas nós temos um corpo que ainda vem dos tempos do homem primitivo. Nós temos um corpo que ainda tem muita coisa em comum com os animais e com os tempos em que o homem vivia em meios muito mais naturais e muito mais expostos e, portanto, nesses meios, de facto, um bebê sozinho não sobrevive. E então, os bebés precisam de sentir que o pai, que a mãe estão ali e estão prontos a responder. Isso é essencial. Quando isso acontece, quando a criança cresce com essa segurança de saber que os pais estão disponíveis e que respondem aos seus sinais, então estabelece-se aquilo que nós chamamos de uma relação de apego seguro. E nesta relação a mãe é uma base estável, previsível e segura para a criança explorar livremente o ambiente. Um exemplo disto são aquelas crianças pequeninas, por exemplo, que estão no parque a brincar, brincam, mas de tempos a tempos precisam de olhar para ver se a mãe ainda está lá. Ou precisam de chamar, ou precisam de ir um bocadinho a correr, ter com a mãe, estão ali como que a recarregar as suas baterias para depois voltarem a brincar outra vez. Mas têm essa segurança, essa liberdade, essa autonomia, porque sabem que a mãe está ali, sabem que a mãe está presente, sentem essa base. E isso é fundamental. Um apego seguro também é a base, ou uma relação de apego, a relação que nós estabelecemos com os nossos pais, forma a base para todas as relações importantes que nós vamos estabelecer no futuro. Porquê? Porque quando o bebê nasce, o bebê está a aprender como é que é o mundo. Está a aprender o que é que pode esperar do mundo. Um bebê, quando nasce, está a aprender tudo, não é? É tudo novo. E tudo tem um impacto muito grande, como nós já vimos. O cérebro está em grande desenvolvimento e está a registar todas as experiências, está a registar todas as informações. Então, uma criança que cresce com a segurança de saber que pode contar com os pais, que pode contar com a mãe, é uma criança que no futuro tem segurança de estabelecer ligações significativas com as outras pessoas. Uma criança que cresce sem muita certeza se os pais estão presentes, ou sem muita certeza se os pais são uma fonte de conforto segura, porque às vezes os pais até estão presentes, e às vezes os pais até querem muito estar presentes, mas às vezes os pais também têm as suas próprias feridas, e têm a sua própria história, e nem sempre sabem dar esse conforto que a criança precisa. E então aí a criança aprende que as pessoas se calhar até têm boa vontade, mas não podemos confiar nelas para nos ajudar a estar bem, para nos ajudar a resolver os nossos problemas, basicamente. E isto fica gravado naquilo que se chama a nossa memória implícita. O que é isto? Memória implícita. Nós temos dois tipos de memória, basicamente. A memória implícita é aquela que nós usamos, por exemplo, quando estamos a conduzir. Por exemplo, nós quando estamos a aprender a conduzir temos que pensar em tudo, não é? Como é que pomos os braços, como é que pomos os pés, que força é que fazemos, para onde é que temos que olhar, e aí estamos a usar a nossa memória explícita. Quando já sabemos, não precisamos de pensar, as coisas saem naturalmente, então isso é a memória implícita. A memória explícita, por exemplo, é quando me perguntam onde é que tu estavas ontem às 3 da tarde. E eu tenho que pensar, espera lá, ontem fui aqui, ali, às 3, estava a fazer isto, não sei onde, ok. Isto é a memória explícita, eu sei que preciso de me lembrar, portanto estou a fazer um esforço para ir buscar as minhas memórias. A memória implícita é, por exemplo, o andar. Eu estou aqui a andar, não preciso de pensar onde é que vou pôr um pé, depois vou pôr o outro. É uma coisa que já está interiorizada, já foi aprendida, já está memorizada e eu não preciso de pensar nela para saber que a sei fazer, digamos. Então, as relações de apego ficam na nossa memória implícita. A relação que nós estabelecemos com os nossos pais fica gravada na nossa memória implícita e serve de molde. Foi isso que eu aprendi a esperar das pessoas, foi assim que eu aprendi a relacionar-me com as pessoas e, portanto, é isso que eu vou usar em toda a minha vida. E não vou pensar, cada vez que eu vejo uma pessoa nova, eu não vou pensar, espera lá, como é que é? Pode-se confiar nas pessoas? Não se pode? Já está interiorizado, já faz parte da minha maneira de ver o